Bom dia, irmãos. Aguardar vocês entrarem aí. Isso. Então, vou aguardar mais um pouco, todos entrarem. Espero que o áudio esteja bom, né? A gente está aqui da minha casa. Fagner estava lá na igreja. Me sensibilizou muito ver aquela igreja vazia agora. Me emocionei aqui, mas estamos juntos. Essa situação nós vamos vencer em nome de Jesus e eu creio que tudo isso vai passar. Estamos aqui para servir o Senhor, manter a nossa comunhão, né? Manter nosso fogo aceso, né? A vida espiritual, a comunhão da igreja, e através das redes sociais, do Instagram, Deus tem nos dado essa condição. E peço a Deus que esteja nos abençoando mesmo nesse dia. O louvor que foi ministrado agora pelo ministro de música da nossa igreja foi uma bênção. E agora eu quero ministrar a palavra do Senhor nesta manhã. Eu divulguei aí nos grupos do WhatsApp a mensagem, o tema da nossa mensagem. Quando tudo parece incerto. Esse momento realmente está sendo marcado por esse clima de incerteza, não é isso? Então, quero pedir a Deus que fale ao nosso coração, ministre na nossa vida nesse instante, possa abençoar a igreja e cada família que está aí reunido, né? Eu sei que cada um desses Instagram tem a família reunida ouvindo, né? Até porque o sinal da internet precisa ser... Ali não dá para compartilhar, todo mundo vendo no seu celular. Então é bom que a família se reúna em torno desse momento para ouvir a palavra do Senhor, né? Eu sei que Deus está tendo misericórdia, né? Está nos guardando e a gente crê que Deus está no controle de tudo para a glória dele. Nós cremos nisso. Então, irmãos, vamos aguardar mais um pouquinho, né? Lá com Fagner tinha quase 70 pessoas. Vamos ver se nós chegamos a esse número também, para a gente poder compartilhar esse momento aqui. Eu estou no escritório da minha casa, é nesse local aqui que eu estudo, que eu tenho minhas pesquisas, é aqui que eu faço minhas devocionais, e estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, né? Então, bom dia a todos aí. Eu sei que são muitos. Eu coloquei uma certa distância aqui o celular num pedestal aqui para poder a gente ministrar com as mãos livres esse momento. Mas bom dia a todos. Eu sei que tem muitos irmãos ali subindo aí na telinha, muitos nomes, muitas famílias. Graças a Deus por isso, né? Que Deus possa estar com cada um de vocês, fortalecendo, né? Ministrando na vida de vocês nessa palavra desta manhã. Amém? Eu vou fazer uma oração enquanto os irmãos estão entrando aí no Instagram. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai bendito, Pai eterno, nós estamos aqui através, ó Deus, desse recurso do Instagram, mobilizando a igreja, né, para que ela se mantenha unida em comunhão diante das circunstâncias que vivemos nesse momento, né, da quarentena, do isolamento. Mas em nome de Jesus, nós não estamos isolados uns dos outros, porque podemos ministrar a palavra do Senhor, podemos ter esse momento de louvor, de gratidão, de unidade da igreja em torno da sua palavra, em torno da oração, e podendo cantar louvores ao Senhor. E eu ministro a bênção do Senhor para todos nós, para que essa palavra, essa mensagem, esse tempo possa falar tremendamente a sua vida, a vida de todos nesse momento. Não deixe que nada nos atrapalhe, que a rede da internet contribua para a gente manter aqui sustentando esse momento e sermos abençoados com a ministração da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, o Senhor tem nos abençoado. E que o Senhor possa ministrar essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Né? Então eu vou ministrar nesse momento uma palavra, né, irmãos? Em nome de Jesus, para a glória de Deus.
quando tudo parece incerto. É incrível, né? Como que um vírus do tamanho, a medida, no caso de medidas microscópicas, tem então unidades diferentes, né, do nosso dia a dia, mas esse vírus mede 0,12 micrômetro. Sabe quanto que é um micrômetro? Um micrômetro é 0,001 milímetro. Então, como que pode um vírus desse tamanho, né, alterar todas as nossas vidas, alterar nossas agendas, alterar nossas prioridades? De repente, todos os nossos problemas, né, todos os nossos problemas pelos quais nós estávamos obcecados, né, preocupados, foram todos colocados em segundo plano. Tudo que você fazia, todas as suas preocupações, né, foram colocadas em segundo plano. E de repente veio o que realmente importa na nossa vida. E aí a gente começou a preocupar com a nossa saúde, com a nossa família, com os amigos, né? Então, de repente, houve uma brusca mudança em tudo. Contudo, tudo isso trouxe também um cenário de incerteza. E começamos a questionar também. Como será daqui para frente? Aí vem o universo de informações, né? A economia, a segurança pública, enfim, cada especialista, cada um começou a falar sobre as questões que implicarão diante desse cenário. E aí vem a pergunta: o que vem à mente quando a gente pensa, então, nesse momento, sobre o futuro? Você se enche de esperança? Você se enche de desespero? Você se imagina melhor ou pior depois dessa situação? Você tem boas ou péssimas expectativas? Você tem investido em algo ou você está só esperando? Você tem se preparado ou você está com os braços cruzados? O tema de hoje, que é quando tudo parece incerto, o objetivo aqui da mensagem é dizer que Deus é Deus quando o futuro é incerto. Repita comigo: Deus é Deus quando o futuro é incerto. Irmãos, nós temos que lembrar que aos olhos humanos, o futuro sempre será incerto. Aos olhos humanos, sim. Não há garantia. O melhor que temos é fazer, então, é de entregar o nosso futuro a Deus. Então, Daniel é o livro que eu quero meditar nesta manhã. Abra aí a sua Bíblia nesse texto de Daniel, mantenha aberto, porque eu vou citando vários textos com os irmãos. Daniel é um dos personagens bíblicos que tinha um dos futuros mais incertos. Ele era apenas e tão somente um dos judeus que haviam sido levados para cativo, né, para a Babilônia. E já tinha sido tirado dele sua terra, sua nacionalidade, ele tinha sido roubado de sua gente, arrancado do seio da sua família, já tinha sido sequestrado desse convívio familiar, perdera aquele convívio religioso, perdera também a sua liberdade, porque ele foi levado para servir na Babilônia. Então, Daniel estava num lugar hostil. Ele era apenas um servo, um escravo. E eu pergunto, que futuro haveria para alguém nessas condições? Que futuro? Todavia, irmãos, quando lemos o livro de Daniel, nós vemos que seu futuro foi brilhante e que ele
prosperou grandemente, né, naquele lugar. Ele se tornou um grande líder numa terra estranha. Durante sua vida na Babilônia, mudaram-se os reis, né, e reinos, porque depois da Babilônia veio os persas, depois os persas os gregos, mas só Daniel, enquanto esteve ali, ele participou do reinado de 3 reis e de 2 reinos. Ele participou do reinado da Babilônia com Nabucodonosor e Belsazar, e depois com o rei Dário, com os persas. Então nós podemos ver que Babilônia caiu, mas Daniel não caiu, continuou servindo a Deus, mesmo com todas as mudanças. Então, o que transformou um futuro incerto num grande futuro para Daniel? Que princípios Daniel manteve durante esse período que o fez ter um futuro brilhante diante de circunstâncias tão incertas? E aí eu queria lembrar o que marca o livro de Daniel, né, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Quais foram os princípios que Daniel, então, manteve na sua vida para se proteger diante de uma circunstância tão difícil e tão incerta? Primeiro, eu vejo aqui, primeiro princípio, plena convicção em Deus. Meus amados irmãos, há algo que precisamos entender nessa história, é que o contexto de Daniel era terrível, as circunstâncias de Daniel eram desanimadoras. Mas a palavra de Deus diz que Daniel aplicou princípios que mudaram tudo. E o primeiro deles é esse que eu acabei de falar, convicção. Plena convicção em Deus. O texto que acabei de ler no versículo 8 fala: ele resolveu não se contaminar. Queridos, a comida dos babilônios não era a comida que eles estavam acostumados a comer. A bebida dos caldeus não era a bebida que eles costumavam beber. E havia ainda algo a mais nisso. Todas essas refeições eram consagradas aos deuses babilônicos. Então, abstendo-se da comida, Daniel estava dizendo que não queria participar daquele sistema idólatra, daquela cultura sem Deus. E estava convicto que o melhor era se abster daquela comida e manter-se incontaminado. Ele preferia comer frutas e verduras do que as iguarias do rei. Em outras palavras, Daniel não abriu mão das suas convicções em Deus. Irmãos, nesse momento de um futuro incerto, onde há tantos prognósticos, tantos especialistas dizendo o que vai acontecer, as implicações de isso e aquilo, é importante que a gente mantenha nossas convicções em Deus, firmados em Deus. Os caldeus não ficaram satisfeitos só de querer que Daniel e seus amigos comessem a comida das iguarias do rei, não. Eles também mudaram o nome deles. Daniel, que significa Deus é meu juiz, eles passaram a chamá-lo de Beltesazar, que significa proteja o rei. O seu amigo Ananias, que significa Jeová misericordioso, passaram a chamá-lo de Sadraque, iluminado pela deusa do sol. Misael, que significa quem é o nosso Deus, passaram a chamá-lo de Mesaque, que significa quem é como Vênus. E Azarias, que significa Jeová ajuda, passaram a chamá-lo de Abdenego, que significa servo de nego. O que está por detrás dessas mudanças dos nomes? Os caldeus, que são os babilônicos, eles tentaram varrer
varrer do coração deles tudo que era a respeito sobre Deus. Queriam varrer do coração de Daniel e de seus amigos, tentando roubar, tentando tirar suas convicções, tentando plantar neles novas convicções, novas crenças, novos valores, e por isso é que mudaram os seus nomes. Essa despersonalização tinha como mensagem dizer para eles, para Daniel e seus amigos, esqueçam o seu passado e principalmente esqueçam o seu Deus. Mas o que a gente vê em Daniel e seus amigos? Mesmo com tudo isso, chamando-os por outro nome, eles mantiveram suas convicções em Deus e não mudaram em nada. Meu querido, aquilo que você resolve hoje, aquilo que você coloca como convicção na sua vida a respeito de algo, isso com certeza fará grande diferença amanhã. Aquilo que você resolve agora fará grande diferença no seu futuro. Lembre-se, convicção é crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas, ou como resultado de uma influência de algo ou de alguém. No nosso caso, quem nos influencia é a palavra, é a cultura de Deus que está na palavra na nossa vida. Não é a cultura do mundo, não é essa circunstância que estamos vivendo. Nós precisamos entender que nós precisamos ter convicção plena em Deus. Então, se você quer ter um futuro melhor, primeiro, resolva firmemente dedicar sua vida a Deus, a Jesus Cristo. Segundo, resolva firmemente não ceder às pressões da sociedade. Terceiro, resolva firmemente não se curvar diante das adversidades. Quarto, resolva firmemente não se declarar um coitado ou se fazer de vítima. Quinto, resolva firmemente se preparar melhor para enfrentar os desafios. Sexto, resolva firmemente ser um instrumento de Deus neste mundo. Sétimo, resolva firmemente confiar sua vida ao Deus que muda tudo. Oitavo, resolva firmemente conectar sua família a Deus. Uma atitude convicta ou uma atitude resolutiva pode mudar tudo em sua vida. Foi isso que Daniel fez, os seus amigos fizeram, para, diante de um quadro caótico, difícil, incerto, de se manterem fiéis a Deus. Segundo princípio de Daniel, plena dependência em Deus. No capítulo 2 de Daniel, nós temos uma história bastante interessante, que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Não vou ler o texto, mas os irmãos bem conhecem, mas eu vou explicar aqui esse sonho. Lembrando que Daniel estava num contexto aqui bastante caótico, difícil, mas Daniel manteve esse princípio de depender de Deus. Esse capítulo narra uma história inusitada e impressionante. Numa determinada noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. No outro dia, ele chamou os intérpretes, o que era muito comum naquela época, mas desta vez havia um problema gravíssimo. Ele não se lembrava do seu sonho. Então o rei Nabucodonosor manda chamar todos os sábios da Babilônia, mas nenhum consegue decifrar esse enigma. Então o rei diz: se ninguém me disser qual o meu sonho e sua interpretação, todos serão mortos. Olha só o que os sábios respondem: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ninguém conseguiria decifrar o enigma, todos deveriam ser mortos. Todavia, Daniel, confiando na graça e na misericórdia de Deus, pediu um tempo e comprometendo a revelar o sonho e a interpretação ao rei.
E Deus revelou o mistério a Daniel. Deus revelou tanto o sonho como a interpretação do sonho para Daniel. Queridos, esse é o segundo princípio que queremos aprender hoje. Dependência, plena dependência em Deus. E dependência não é não fazer nada, mas saber que tem coisas que não podemos fazer sozinhos. E por isso precisamos de Deus. Depender é esperar que Deus faça algo que nós não podemos. É confiar que Deus completará a sua obra. Então, se você quer ter um futuro melhor diante de circunstâncias tão incertas, primeiro, confie plenamente em Deus. Segundo, seja humilde e conte com a misericórdia de Deus. Daniel não chegou para o rei, eu vou te revelar. Não. Ele falou, eu vou orar ao meu Deus, vou depender dele, vou buscar dele e ele me dará esta revelação. E Deus, vendo a dependência de Daniel, a confiança de Daniel, Deus o capacitou para isso. Terceiro, saiba que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Quarto, confie na direção e na orientação segura de Deus. Eu falei essa semana na live, tenha sensatez, tenha equilíbrio, tenha certeza de que Deus está no controle de tudo. E quinto, atribua a glória dos seus feitos a Deus. Não é você, é o Senhor na sua vida. É Ele que te capacita, é Ele que te dá condições. A dependência de Deus muda tudo e nos leva a um lugar de destaque. Foi o que aconteceu com Daniel com tudo isso. A melhor maneira de demonstrar dependência é ter uma vida séria e consistente diante de Deus na oração e na busca na palavra, a orientação de Deus. Então, queridos, dois princípios já aprendemos aqui. Plena convicção em Deus, plena dependência em Deus. Mas não, temos mais. O terceiro princípio de Daniel aqui, diante de uma circunstância adversa, diante de uma circunstância desanimadora, diante de um cenário incerto, nós aprendemos o terceiro princípio, plena coragem em Deus. Plena coragem. Dizer ao rei, queridos, presta atenção, dizer ao rei que daria a interpretação dos sonhos sem ter conhecimento prévio foi um ato de coragem de Daniel. Continuar com seu costume de orar, como ele fazia 3 vezes ao dia, com a janela aberta para todo mundo ver, e ele estava sempre orando em direção a Jerusalém, mesmo que isso lhe custaria caro, porque tinha gente invejoso, né, observando Daniel, pronto para trazer alguma coisa, e havia um decreto do rei que ninguém podia buscar os seus outros deuses, a não ser o Deus do rei lá. Mas ele manteve a coragem de ficar firme buscando o Senhor. Isso é ato de coragem. Revelar a escritura na parede para o rei Belsazar. Isso é outro momento lá na frente que Deus escreveu na parede para o filho de Nabucodonosor, que o substituiu, né, trazendo uma palavra de juízo para Belsazar e o reino da Babilônia. E quem revelou aquilo foi Daniel. Isso foi um ato de coragem. Ir para a cova dos leões, por causa de um decreto também, isso já no período persa, do rei Dário, também foi um ato de coragem. Irmãos, nós precisamos saber que viver é um ato de coragem. Se não formos corajosos, as notícias vão nos paralisar. Se não formos corajosos, a crise vai nos derrotar. Se não formos corajosos, as críticas também nos deterão. Se não formos corajosos, as adversidades nos impedirão de continuar. Até para ficar em casa, nesta quarentena, é um ato de coragem. A maior coragem
se revela quando a nossa fé está em Deus e sentimos a sua presença. Porque mesmo que se levante um exército contra nós, sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dará a vitória. Amém? Vou repetir, sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dará a vitória. Então, se você quer ter um futuro melhor diante de um cenário incerto, primeiro, tenha coragem para viver nos princípios, padrões e propósitos de Deus. Seja como Daniel. Tenha a ousadia de ser diferente no mundo sem Deus. Tenha coragem para viver de forma diferente da maioria. Tenha coragem para enfrentar grandes desafios que Deus está nos colocando como igreja, por exemplo. Nós temos que ter coragem. Nós vamos enfrentar muitos desafios. Tenha coragem para implementar mudanças na sua vida. Tenha coragem, pois Deus está com você. Tenha coragem, pois é Deus que garante o nosso futuro. Tenha coragem, pois a coragem agrada e honra a Deus. Eu queria que você olhasse comigo rapidamente, se possível, lá no texto de Atos 23:11. Olha o que Deus disse para o apóstolo Paulo num momento de grande dificuldade também. Olha o que ele disse para Paulo. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que Jesus disse para Paulo? Coragem. Você está com alguém da sua casa, fala assim, coragem. Vamos juntos, coragem. Nós estamos diante de uma situação que precisamos ter coragem, que vem de Deus, que vem essa força de Deus. Coragem vem da fé que nós temos no Senhor. Amém, queridos? Então já aprendemos 3 princípios. Convicção, plena convicção em Deus, plena dependência em Deus e plena coragem também em Deus. E a 4º e último princípio que Daniel nos ensina. Eu estou baseando tudo aqui no texto bíblico, viu, irmãos? Não estou caminhando aqui, mas todos os capítulos de Daniel podem ser lidos e você vai chegar a esta conclusão. O 4º princípio é plena integridade em Deus. Vamos lembrar, irmãos, que o contexto de Daniel era terrível. As circunstâncias de Daniel não eram animadoras. Eram incertas mesmo, difícil. Um jovem que foi tirado da sua casa, da sua família, de tudo. Foi levado para um lugar estranho. Como para nós está tudo diferente, está estranho, né? Ficar em casa sem direto, está estranho ficar assim, né? Essa situação toda. Então, eu vejo Daniel conversando conosco, né? Porque ele passou por isso. Lógico, são situações bem diferentes, mas os sentimentos, o que nós estamos vivendo é bem parecido com o que Daniel viveu naquela época. Mas Daniel confiou em Deus. A história de Daniel nos prova, porque a gente conhece o final da história de Daniel, então a gente sabe que ele venceu. A gente sabe que ele conseguiu. A gente sabe que, mesmo num cenário incerto, ele se manteve firme diante do céu. Então, nós também podemos. Então, eu quero destacar aqui a integridade. Plena integridade em Deus. Irmãos, a integridade, ela é grande transformadora de futuro. A integridade é a mola propulsora para a gente viver momentos melhores. A integridade de hoje garante a boa recompensa de amanhã. O que é integridade, pastor Alain? Integridade, eu vou explicar daqui a pouco o que é. Mas é o que nos falta muito, falta no nosso país, falta no mundo.
está faltando em nossos dias. Falta integridade na política. Por quê? Por isso que tem corrupção. Se tivesse integridade, não teria corrupção. Na família, qual que é o que está faltando de integridade na família? Fidelidade, irmãos. Tem famílias, casamentos, vivendo infidelidade. Se houvesse integridade, haveria fidelidade. Na sociedade, a moral, né? Tá tudo descambado. A moral, tudo. Se houvesse integridade na sociedade, haveria moral, valores morais perseguidos e mantidos. Então a sociedade brasileira está pagando o preço da falta de integridade. A saúde pública está pagando um preço pela falta de integridade. As pessoas pensam que as coisas vão mudar se tomarem atalhos, jeitinhos, né? Negociando valores, recorrendo-se a coisas obscuras, atalhos, facilidades. O que pode mudar tudo isso, irmãos? Somente a integridade. Então, o que é ser íntegro? Vamos responder. Primeiro, o que é ser íntegro? É ter coerência entre palavra e ação. O contrário disso é hipocrisia. Então, ser íntegro é ter coerência no que você fala com aquilo que você faz. Segundo, é ter ficha limpa. É não ter nada a esconder. É ser uma pessoa confiável. Ser íntegro é amar, pertencer, servir e se dedicar a um só Deus. Não é à toa que Deus falava que Israel estava se prostituindo, porque Israel não estava sendo fiel a Deus, e se não é fiel, não é íntegro. E quando eu digo aqui que nós temos que amar, pertencer e servir e se dedicar a um só Deus, porque nós temos um tanto de Deus aí, ó, o dinheiro, o sexo e tantos outros deuses que a gente tem, né, que querem nos tirar do foco em Deus. Integridade é amar, pertencer e servir e se dedicar a um só Deus por causa do que amamos, né? Pode nos comprometer com Deus. Se nós amamos uma coisa ou alguém mais do que Deus, nós comprometemos a nossa integridade. É por isso que Deus queria sempre preservar Israel da idolatria, irmãos. Porque quando nós amamos algo ou alguém mais do que Deus, nós estamos comprometendo a nossa ética com Deus, estamos comprometendo nossa integridade com Deus. Então, ser íntegro é servir a um só Deus. É professar uma só fé e obedecer uma só palavra. Isso é ser íntegro. Ser íntegro é não se transformar numa colcha de retalhos irreconhecível. Eu sei que quando fala de artesanato é bonito, mas quando se fala da vida, a gente ficar cheio de retalhos na nossa vida não é bom. Nós estamos comprometendo a nossa integridade. Eu queria que você anotasse isso, se possível. A integridade, ela possui 3 poderes. Vou repetir. A integridade possui 3 poderes. 3 poderes. E todas elas começam com a letra P. Preservar, proteger e perpetuar. A integridade preservou Daniel, a integridade protegeu Daniel e a integridade perpetuou Daniel. Como eu disse, Daniel se perpetuou, né? Porque ele foi ali serviu a Nabucodonosor, a Belsazar e ao outro reino seguinte. E foi o profeta que teve visões do que viria os reinos futuros. E Daniel, no final de Daniel, nós temos profecias escatológicas
que remete-se a Cristo, Senhor, nosso Salvador. Isso tudo por causa da sua integridade. Vou repetir os 3 poderes da integridade: preservar, proteger e perpetuar. Então guarde isso, meu irmão. A igreja guarde isso. Nós precisamos preservar a nossa vida, nossas convicções, nossa dependência de Deus, preservar ali a nossa identidade em Cristo que nós temos. Nós temos que proteger, né? E Daniel foi protegido da inveja, de tudo, do mal, das pessoas e de situações, porque ele manteve-se íntegro diante de Deus. E a integridade fez ele se perpetuar. Eu falei essa semana, irmãos, e falei para os idosos: vocês são referências para nós mais novos. A bênção de Deus, o final da bênção de Deus não é só para nós, não é para a nossa geração. São para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Então, se a nossa integridade estiver ali firme em Deus, nós preservaremos a nossa família, protegeremos nossa família e nossa família irá perpetuar o nome do Senhor. Se você agora baixar a guarda, recuar, desistir, você está comprometendo não é só a sua vida, você está comprometendo a sua família. Qual o futuro, então, da humanidade? Qual o futuro do Brasil? Qual o futuro da igreja? Qual o futuro da família? Qual o seu futuro? Então, o que podemos fazer? Precisamos aplicar os princípios que podem nos conduzir a um futuro melhor, irmãos. Mesmo que hoje tudo pareça incerto, nós precisamos de convicção, plena convicção em Deus, plena dependência em Deus, plena coragem em Deus e plena integridade em Deus. Sobretudo, saiba que Deus é Deus, o Deus de sempre, devidamente credenciado, porque Ele é o Deus eterno. Ele está cuidando e cuidará do nosso futuro. Ele cuidará, irmãos. Deus é Deus. Deus é Senhor. Todo esse cenário incerto é para o mundo. Para nós que servimos a Deus e conhecemos a sua palavra, nós sabemos que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento das promessas de Deus, é cumprimento daquilo que Ele quer para a sua igreja. Ele quer levar a sua igreja para o céu, para viver eternamente na sua glória. Creia nisso, se alimente disso, se fortaleça nisso. Você que está aqui na nossa live e não conhece a Cristo, tudo isso está acontecendo também para você ouvir a voz de Deus, conhecer a Jesus Cristo e render-se a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Abra seu coração para Jesus. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele ministrar essa palavra na sua vida. Porque para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Repita comigo: para Deus, nada é impossível. É Deus, somente Deus está no controle de tudo isso. Não são os homens, não são esses poderes aí. Somente Deus está no controle de tudo isso. Temos que crer e confiar nele. Quando tudo parece incerto, aos olhos humanos, sim, mas aos olhos de Deus, tudo está certo. Tudo está no controle dele. Feche seus olhos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para a igreja nesta manhã, nesse momento que nós estamos online, nessa live, falando ao coração de pessoas e de famílias, tanto da igreja como outros que não são da igreja, mas tiveram a vontade de ouvir essa palavra. Que o Senhor ministre o coração e fale ao coração de cada um. Muito obrigado, porque a gente pode confiar nessa palavra. Podemos ter a certeza, porque até mesmo esse momento que vivemos revela que em tudo que a sua palavra diz, está acontecendo. Então nós podemos ter certeza de que a obra do Senhor, a obra em Jesus Cristo é certo, é vívido, e nós podemos descansar nesta palavra, porque tudo está no controle do Senhor. Aquele que não conhece a tua palavra, que passe a conhecer esta palavra em nome de Jesus e a confiar no Senhor, entregando a sua vida a ti. E a igreja que conhece a sua palavra, ela possa tanto conhecer a sua palavra como conhecer o poder do Senhor. Porque Jesus diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a igreja não pode errar. A igreja precisa se manter firme, conhecendo a sua palavra e seu poder, mantendo-se firme na presença do Senhor. Com as convicções que a tua palavra nos ensina, possamos nos manter diante do Senhor, diante dessa situação, dependentes do Senhor, com coragem diante do Senhor e também com integridade plena no Senhor. Não deixe que o mundo, não deixe que essas informações, que todas essas explicações que temos hoje nos confunda, mas que a gente creia somente na tua palavra e se dedique a servir e a amar e a andar nos teus caminhos. Eu oro e abençoo a sua igreja, todos os irmãos que estão aqui, toda a igreja, até aqueles que não estão aqui, mas estão orando em sua casa, que o Senhor possa ministrar e abençoar. E até à noite nós estaremos aqui ministrando outra palavra que falará ao nosso coração, pois nós estamos diante do Senhor e quem nos fala é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Deus abençoe. Eu queria mudar o horário da noite. Em vez de ser 7h30, nós estamos pensando em começar às 19 horas, para que a gente não concorra, né? Porque o sinal da internet no Instagram tem muitas igrejas usando e a gente ficou preocupado um pouco com isso e a gente quer mudar o culto das 7h30 para 7 horas da noite. Tudo bem? 19 horas. Eu vou passar isso no grupo, mas eu queria que os irmãos me ajudassem, principalmente os idosos que estão nos assistindo, diante dessa mudança, para que a gente não tenha dificuldade com o sinal da internet, tá bom? Então nós vamos mudar o culto das 19h30 aqui para as 19 horas. É só aqui nesses dias, viu, irmãos? Lá na igreja a gente volta tudo normal. Mas aqui na internet, aqui no Instagram, nós vamos começar o culto primeiro com Fagner, igual a gente fez agora de manhã. Fagner fazendo o primeiro momento, depois eu entro em seguida. Por que nós não estamos fazendo juntos? Para também não termos problemas com a internet, tá bom? Que Deus abençoe e nos dê um dia cheio da presença de Deus, fortalecidos através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com Deus.